Bom dia! Que saudade de vocês! Nossa Senhora, como é difícil ficar longe de vocês, gente. Já tô aqui começando segunda-feira animadíssima com a palavra de Deus. Dia 4, na verdade, estamos iniciando o ano, não é verdade? O ano, olha ali que coisa legal. Bom dia, bom dia, bom dia. Um ano civil diferente. Um ano civil, em nome de Jesus, que eu já profetizo que será maravilhoso, será uma época de muitas mudanças, mas mudanças para melhor. Olha só, segunda-feira, dia 4, e nós estamos aqui para nosso encontro matinal, 142 encontros, olha ali, acabou, né, passando o ano e nós estamos aqui juntos, graças a Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E nós vamos falar agora da calmaria que Deus nos envia. Hoje nós vamos falar dessa mensagem que Deus quer trazer para nós. Olha o que ele diz: eu não envio tempestades. Olha só. E aí, por que será que as tempestades acontecem na nossa vida? Vamos lá, que bacana, Júcio. Bom dia, bom dia. A palavra de Deus hoje é muito bom. Ele sempre nos traz palavras, né, maravilhosas. Deus nunca, da boca de Deus, digamos assim, do Espírito Santo nunca sai nada ruim. Então vamos lá para a nossa mensagem de hoje, dia 4 de janeiro. Não envio tempestades. Querido Jesus, na palma da tua mão a paz. Sim, meu filho. Mas não me peça para dar-lhe paz quando se retira da minha mão, ou quando não está disposto a descansar tranquilamente ali. Amo esses coraçõezinhos, Júcia, é você que manda, né? Amo esses coraçõezinhos. Meu filho, vamos retornar ali que eu me perdi. Não me peça para dar-lhe paz quando se retira da minha mão, ou quando não está disposto a descansar tranquilamente ali. Eu dou a minha paz a todos que me amam e me servem com singeleza de coração. Qualquer duplicidade, seja de caráter ou de ideais, trará inquietação. Não envio tempestades para sua alma. Elas são geradas pelas pressões da sua desobediência. Olha como é forte isso. Meu povo não descansará, disse o Senhor, porque as suas mãos estão repletas de iniquidade. Suas almas estão repletas de violência e seus corações de engano. Somente ao se arrependerem encontrarão a paz. E somente na singeleza de coração encontrarão alegria. E a autora cita aqui Isaías 57:20, que diz assim: mas os ímpios são como um mar encapelado, que não pode acalmar-se, cujas ondas revolvem lodo e lama. Não há paz para os ímpios, diz meu Deus. Olha isso, gente, como é forte. Ai, gente, esse cabelo meu, não sei o que eu faço com eles, que eu vou começar a amarrar ele todo dia, porque o bicho acorda naquele modelo. Mas vamos lá. O que Deus quer nos trazer aqui? Porque assim, no dia a dia, gente, no dia a dia, nós às vezes falamos, nossa, mas tá tão tumultuado, tá tão embaralhado, tá tudo tão, né, tão uma muvuca na minha vida. Fernanda deu bom dia ali, que coisa bacana. Paz de Jesus, a paz de Jesus, Fernanda. Que Deus esteja no seu coração trazendo a paz, no nosso, né? Nós precisamos de paz. E justamente Deus vem falando aqui, olha, que Ele não envia tempestade. Então nós precisamos da paz, mas essa paz que vem de Deus. Olha só. O que Deus está dizendo conosco muita coisa nessa frase aqui, nessa mensagem. Deus está nos falando, eu não mando para você tempestade, meu filho. As tempestades são provocadas pela sua própria desobediência. As tempestades são provocadas porque você saiu do caminho que eu trilhei para você. As tempestades são provocadas porque você tem uma vida dupla. Olha ali, ele diz assim, a duplicidade vai fazer com que você atraia coisas ruins. E nós vemos muitas pessoas, e nós também, tá? Não estou falando de outras pessoas, porque nós pensamos só, às vezes, assim, aquela pessoa que vive uma vida dupla. Às vezes, na sociedade é uma coisa, dentro de casa é outra. Mas nós estamos falando de duplicidade, inclusive, de pensamentos, de comportamentos, de sentimentos pequenos. Duplicidade em ações. Então, ora eu faço uma coisa, ora eu faço outra. Ora eu falo uma coisa, ora eu falo outra. Não tem um coração firme, constante, fixo.
Você entende? Lembra que eu falo sempre para vocês, nós temos que ter flexibilidade para lidar com as coisas, mas nós temos que ser firmes. Eu sempre cito o exemplo do bambu. Quando você olha uma moita de bambu, o bambu em si, ele é um material dificílimo de quebrar. O bambu, ele é firme, mas ao mesmo tempo ele é flexível. Por quê? Quando você olha o vento numa moita de bambu, ela se deita, né? Ela se dobra, então quer dizer, ela é rígida ao mesmo tempo que flexível. Por quê? Porque nós podemos mudar de opinião, podemos e devemos, graças a Deus. Você já pensou aquela pessoa que é turrona, se ela não mudasse o comportamento, o pensamento? Quantas vezes eu disse para vocês aqui que eu tinha muitas ações negativas, erradas, e inclusive errei muito na criação dos meus filhos e estou retomando. Nós podemos mudar de opinião, sim, mas não aquela pessoa Maria vai com as outras. Aquela pessoa que ela vai ao sabor dos ventos, ela tem que ter os olhos fixos em Deus para que ela seja flexível, mas ao mesmo tempo ela tem uma personalidade. Nisso o coach trabalha muito. As pessoas geralmente chegam aqui para mim para que eu possa trabalhar sem identidade nenhuma. A pessoa não tem vamos dizer assim, o centro da pessoa, ela não é firme. A pessoa ela vai ao sabor dos ventos, então acontece alguma coisa com ela vai, ela sofre, ela não tem uma firmeza de coração, porque sofrer todos nós vamos sofrer, mas a pessoa ela vai se deixando levar por outras pessoas. E não, eu tenho que ter minha opinião própria, eu tenho que falar, olha, isso para mim serve, isso para mim não serve. Então nesse ponto nós temos que ser firmes, mas também nós temos que ter a humildade de reconhecer, eu errei, eu preciso mudar, eu vou mudar e eu posso mudar. Então nós temos isso também. Então é uma flexibilidade, mas também uma certa rigidez de caráter. Rigidez em que sentido? De manter aquilo que são princípios. Todos nós, se nós olharmos a nossa Constituição Federal, os nossos princípios estão sendo seguidos? Não. Infelizmente, a nossa Constituição tem trocentos artigos desnecessários. Bastaria que nós seguíssemos os princípios que estão ali no artigo 5º da Constituição, perdão, salvo engano. Faz um tempo que eu não trabalho na área de direito, eu nem mexo mais com a direito constitucional, mas eu ali acho que foi no artigo 5º, salvo engano. E olha só, no artigo 1º mesmo, o 5º são os direitos. Então, olha só, se nós seguíssemos aquilo que é princípios, em todos os princípios, se nós olharmos a nossa Constituição, e a Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, ela é regida por princípios, tem pouquíssimos artigos. Então, se toda lei for baseada em princípios, e esses princípios forem princípios cristãos, não tem como errar. Então, nós não precisamos ter uma Constituição muito longa, bastaria seguir os princípios. Precisa falar que tem que respeitar a pessoa idosa? Tem que ter uma lei para falar que tem que respeitar o idoso, que o idoso tem direito de preferência? Não precisaria. Então, só para falar para vocês que a nossa vida também tem que ser baseada por princípios. E como os princípios nossos, eles têm que estar ligado, baseado, tirado ali dos 10 mandamentos. Para nós cristãos, agora falando, que eu estava falando civilmente, mas agora para nós cristãos, se nós seguirmos os 10 mandamentos, acabou. Não precisa mais nada. Mas não aquele seguir do meu jeito. Eu vou fazendo do jeito que eu quero. Não pode desonrar, né, pai e mãe, mas de vez em quando e aí eu vou flexibilizando demais. Tá? Então nós precisamos assim ter muito firme, muito forte os olhos firmes em Deus, de seguir aquilo que é vontade dele para nós cristãos, porque ele diz aqui, olha só, meu filho, Senhor, dou a minha paz a todos que me amam e me servem com singeleza de coração e qualquer duplicidade, seja de caráter ou seja de ideais, trará inquietação. Então aquela pessoa que ela tem duplicidade no caráter, aquilo que eu falei para vocês, ora ela age de um jeito ou dois tipos de justiça, né? dois pesos e duas medidas. Olha, não, para mim as coisas têm que ser muito certas, tem que ser muito correta quando é em meu favor. Agora, quando é em favor de outra pessoa, aí eu flexibilizo, aí não tem problema.
Então, assim, eu não posso ser, a minha justiça, eu não posso tomar prejuízo de jeito nenhum. Só que se eu tiver que dar prejuízo para outra pessoa, tudo bem, não tem problema. Então, eu começo a flexibilizar só em meu favor, segundo a minha vontade. Então, tudo nós temos que fazer segundo a vontade de Deus. E eu sempre falo para vocês a comparar em meus passos o que faria Jesus nessa causa. Hoje eu tenho uma situação extremamente desafiadora para resolver aqui na família. Daqui a pouco eu vou resolver nós vamos resolver essa situação. E eu tô já em oração há muitos dias, e agora pela manhã eu estava rezando a meu anjo da guarda, falando: meu anjo, manda meu anjo falar, né? Meu anjo da guarda, vai lá e fala com essa pessoa que eu preciso resolver uma situação. Aí por volta do meio-dia nós vamos resolver isso. E eu tô orando já há muitos dias e pedindo a Deus: Senhor, me dá a humildade que eu preciso ter, para que se for necessário, eu até me humilhe, para que não haja briga, porque a minha tendência pelo meu perfil é falar mais alto, brigar, então eu tenho que moderar minhas palavras. Então eu estava pedindo ao Espírito Santo que modere as minhas palavras, que refreie minha língua, porque se vier a raiva, aí o inimigo age. Então eu estou pedindo a Deus muito que o inimigo não tenha esse poder. Então eu retiro, estou pedindo a São Miguel Arcanjo e tudo. Por quê? Porque eu sei que é uma situação desafiadora. E nesse passo, hoje pela manhã eu estava falando: meu Deus, como faria Jesus ao conversar com essa pessoa? Porque essa pessoa é filha de Deus como eu, e talvez até merecedora do reino de Deus do que eu. Então eu tenho que refrear muito a minha língua para trazer essa paz. Vocês entendem? Então, porque Deus está dizendo aqui muito claramente: olha só, eu dou a minha paz a todos os que me amam. E como nós demonstramos o nosso amor por Deus? Fazendo o que é da vontade dele. Então, nessa conversa que eu vou ter com essa pessoa, eu tenho que buscar fazer a vontade de Deus, não a minha. Porque a minha vontade é voar na pessoa e bater nela. Mas eu tenho que fazer a vontade de Deus. Então, olha só, amar Deus é muito fácil. É só fazer a vontade dele. Mas é muito desafiador, porque nós somos humanos. Aí vem a nossa emoção humana. E aí, por isso, nós temos que trabalhar a nossa emoção. Porque se eu deixo a minha raiva falar mais alto nesse momento, eu acabo ofendendo a outra pessoa e ofendendo diretamente a Deus. Porque quando eu ofendo alguém, eu estou ofendendo diretamente a Jesus. Por quê? Lembra que ele diz, tem a passagem que diz: tudo o que fizerdes ao pequenino, é para mim que você está fazendo. Então, se eu tiver fome e você me der de comer na pessoa de um mendigo, do pedinte, você está dando comida a mim. Se um pedinte, né, vier à tua casa e pedir água e você der, você está dando água para mim. Mas também se você, né, nós agora fazendo o inverso disso, se eu, Anice, ofendo a um desses, eu estou ofendendo ao próprio Deus. Então, nas nossas conversas, nós temos que ser muito ponderado. É muito difícil? Demais, demais. Porque como nós somos meros pecadores, então a tendência nossa é fazer a nossa vontade. Pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, porque eu não quero me rebaixar, porque eu não quero me ser humilhada, e aí começa. E aí o inimigo entra, dá no brecha. Então por isso que eu estou em oração já há muitos dias pedindo: Senhor, 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 vem ser minha força nesse momento, porque eu preciso. Porque pela minha vontade eu nem receberia essa pessoa na minha casa. Mas eu vou ter que receber e conversar. E aí que eu vou ter que ter uma resignação muito grande para encontrar essa paz. Porque veja bem, olha como que o inimigo age. Se eu faço algo que não é agradável a Deus, e eu vou saber que eu estou ofendendo uma pessoa, vem uma inquietação, gente, depois. Porque você fala: o que eu fiz? E aí começa aquela coisa. E isso é como uma discussão, quando você começa uma discussão com alguém e aquilo parece que não tem fim. Então talvez é aquela coisa de você: deixa eu me rebaixar, deixa eu ser humilhado, mas pelo menos para eu ter paz no coração, porque aí eu tenho que decidir: ou eu quero ser feliz, ou eu quero ter razão. E se eu quero ter razão, pode ser que eu não seja feliz. Não, imagina que eu vou deixar, eu tenho razão, eu vou brigar até o fim. Então em muitas coisas eu aprendi a abrir mão. Eu aprendi a abrir mão porque cansa. Então assim, o que eu quero? Eu quero ter razão ou quero ter paz? Quero ter felicidade? Não, eu prefiro a paz e a felicidade. Porque essa inquietação, ela tira o sono, ela faz com que você adoeça. Então é muito ruim isso.
Deixa eu ver o que a Fernanda. Peça a Santa Teresinha do Menino Jesus, minha pequena flor, mostra-me o teu poder nessa hora, em nome de Jesus. Que lindo, Fernanda. Obrigada pela tua contribuição. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é maravilhosa, né? Nossa, eu conheço mais a história de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresinha do Menino Jesus, eu conhecendo aos poucos. Eu me agarrei mais no Santa Teresa d'Ávila, que o perfil da Santa Teresa d'Ávila era mais parecido com o meu. Mas eu preciso realmente me parecer mais com Santa Teresinha do Menino Jesus, tá? Que era realmente uma delicadeza em pessoa. Ai, meu Deus. Então Deus está dizendo aqui para você, olha, não envio tempestades para sua alma, elas são geradas pelas pressões da sua desobediência. Então quer dizer, se nós estamos desobedecendo a Deus, essas tempestades virão, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, consequentemente nós estamos fazendo a vontade do inimigo. E isso vai trazer inquietação, e isso vai trazer murmuração, vai trazer cansaço, desânimo, preguiça, enfim. E aí vem uma série de coisas negativas na nossa vida, não só pensamentos, como sentimentos e também comportamentos. Porque aquilo que eu falei, se eu tenho um pensamento ruim, aquilo começa a se transformar numa emoção ruim e começa a gerar comportamentos ruins. Mas ao contrário também é verdade. Então, quer dizer, se eu tenho pensamentos positivos, se o meu pensamento está ligado em Deus, eu vou ter emoções positivas e vou ter comportamentos positivos. Vou ter aquela coisa do hábito bom e do hábito ruim. Então, eu preciso trabalhar todos os dias. E o nosso esforço justamente é esse, de trabalhar todos os dias para que nós tenhamos esses pensamentos bons que vêm de Deus, para que nós possamos ter esses sentimentos. Porque quando eu começo a olhar para uma pessoa como um filho de Deus, que talvez, porque eu não sei, o julgamento é de Deus, que talvez seja muito mais merecedor da graça de Deus do que eu, porque é uma pessoa talvez muito mais humilde, muito mais simples, e erra, gente, todo mundo erra, e não é, meu Deus, quem me dera que eu não tivesse errado tanto na minha vida, né? Quando eu começo a olhar para outra pessoa com esses olhos, como Jesus vê essa pessoa? E olho também as mazelas dessa pessoa, as dificuldades talvez que ela enfrente, fica mais fácil de eu lidar. Agora, se eu dou brecha para o inimigo, trabalhar na minha mente, no sentido de, nossa, essa pessoa, aí começa, pronto, eu vou dando asa para pensamentos ruins e vem a emoção, né? Porque aí já vem a raiva, já vem a mágoa, já vem a tristeza, já vem o ódio. E aí ele vem trabalhando, que vem o comportamento também negativo. Então nós temos que cuidar primeiro, gente, o pensamento. Isso eu trabalho muito fortemente dentro do coach, e agora na área espiritual também comecei a compreender muito mais isso. Eu falo que Deus uniu os dois, o espiritual e o coach. Para mim foi fantástico isso, porque eu estou aprendendo muito. Então nós precisamos bloquear qualquer tipo de pensamento negativo que vai gerar essa inquietação, para que nós possamos corrigir se a nossa vida, se há uma duplicidade, se nós estamos agindo de forma dúplice. Uma hora eu sou assim, outra hora eu sou assado. Eu vou conforme a banda toca, vamos dizer assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu tenho que conduzir a minha vida. Eu não posso deixar outras pessoas conduzirem a minha vida. E a minha vida está pautada por onde? Qual é o farol? Porque, gente, se nós não tivermos um farol onde mirar, nós vamos nos perder no caminho. É como os navios, né, que tinham que ter um farol para saber onde ia aportar. Agora, nós precisamos ter esse farol, que é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Então, se nós estamos com os olhos fixos em Deus, nós sabemos aonde nós queremos e devemos chegar. Agora, se nós não temos um objetivo, mas por que eu estou fazendo isso? Aquela coisa, eu vou à missa por ir? Não, eu vou à missa porque lá está o corpo eucarístico de Jesus, e ali eu necessito dele. Ele é um alimento que vai me dar forças para justamente combater o inimigo. Por que eu vou me confessar? Que horror! Ai, não gosto do padre, né? Eu ouvi meus filhos, nossa, tem pavor de confissão. Ai, mãe, não gosto do padre. Ué, mas você não está lá por causa do padre, você está lá por causa de Jesus. Eu posso não gostar do padre, eu posso ficar com vergonha de me confessar, mas na hora de cometer o pecado eu não tive vergonha, né? Então eu tô com vergonha de me confessar. Ok, mas eu não estou lá pelo padre.
Ali ele representa o próprio Jesus. Por quê? Porque a ele foi dada uma unção do sacerdócio. Ele não foi assim, peguei você, vai lá ser padre. Não, tem toda uma preparação. E tem o sacramento, porque não é a preparação teológica. É o sacramento em si quando é instituído. Nas missas, quem já foi numa missa onde há uma ordenação sacerdotal é belíssimo. E tem uma oração, nossa, fortíssima. Eu tive uma ordenação na Catedral Metropolitana de Belém, do Pará. Gente, fantástico, um negócio fora do comum. Eu falo, gente, se o Espírito Santo desce ali de uma forma tão extraordinária, é um negócio assim que não tem como você não se mover e não se comover com aquilo. Então ali é instituído o sacerdócio, aquela unção, aquela pessoa recebe a unção, ali ele é um representante de Deus. E olha só o que Deus diz aqui com relação à confissão, tá? E nas entrelinhas ele está dizendo: meu povo não descansará, disse o Senhor, porque as suas mãos estão repletas de iniquidade. E como que eu apago essa iniquidade? Através de uma boa confissão eu faço a reconciliação com Deus. A confissão é a reconciliação com Deus por excelência. Nisso eu queria tanto ser próximo de Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é confessar. Se você não se confessou, pode esquecer que você não vai se reconciliar com Deus. É o sacramento por excelência de reconciliação. E ali acontecem grandes milagres. Padre Pio tinha o ministério de confissão. Um dos ministérios, né, o pessoal achava que a cura, Padre Pio é poderoso e ele vai curar. Não, mas as maiores curas, que Padre Pio, e ele mesmo dizia isso, as maiores curas que ele presenciou foi durante a confissão. É que às vezes a pessoa só vê o por fora, né? Curou os olhos, a pessoa era cega e ficou curada, a pessoa era coxo e começou a andar, a pessoa foi curada do câncer. Mas a cura primeiro aconteceu interiormente, porque para a pessoa receber a graça, ela recebe primeiro a conversão do seu coração. Porque aí ela crê firmemente que ela receberá essa graça, e ali às vezes acontece simultaneamente, como Jesus, quando Jesus esteve na terra, ele dizia: levanta-te e anda, né? Veja, o que você quer? Aí ele: Senhor, eu quero enxergar. Mas Deus curou primeiro o coração dessa pessoa para depois curar os olhos. Então, o sacramento da confissão é o sacramento da reconciliação com Deus por excelência. E aí eu entro na fila da comunhão reconciliada com Deus. Olha só, porque Deus está dizendo aqui: meu povo não descansará. Ou seja, você não terá paz, porque as suas mãos, e as minhas, né, estou dizendo também de mim, estão repletas de iniquidade. Suas almas estão repletas de violência e seus corações de engano. Olha só, gente, seu coração de engano. Se eu não fizer uma reconciliação com Deus, como que eu vou ter paz? Eu preciso estar reconciliado com Deus, estar em Deus por Ele, porque senão eu não vou ter paz. O meu farol, o meu objetivo é Jesus. O meu objetivo é estar na presença de Deus um dia na glória celeste. Se eu pautar todas as meus pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, por isso eu vou ter, não tem como errar. É claro que nós vamos cometer pequenos erros, mas não tem como eu me desviar do caminho. Porque o meu farol, eu estou com os olhos fixos, firmes lá no meu Senhor e Salvador e no reino dos céus, onde eu quero estar e levar todas as pessoas. Porque eu não quero o reino dos céus só para mim, eu sempre falo isso para vocês. Não pode ser só para mim. Tem que ser inclusive para os meus inimigos. E isso que é a parte desafiadora. Esse é o desafio maior que Deus. Não é só nos salvar, é levar tantos outros para a salvação. Esse é o desafio muito grande de nós cristãos. E olha só, somente ao arrependerem-se encontrarão paz. E aí eu falo do sacramento da confissão, da reconciliação com Deus, que é o sacramento por excelência da reconciliação. E somente na singeleza de coração encontrarão alegria. Essa alegria, ela vem de Deus. Agora vocês imaginam, se nós não estamos reconciliados com Deus, a nossa vida é um mar revolto. Ela diz aqui, é um mar revolto, turvo, que ele fica revirando as sujeiras da profundidade do mar, fica revirando. Você já viram uma onda? Quem já esteve na praia vai saber muito disso. Quando vê uma onda cheia de areia e sujeira, é assim o nosso coração. Aquela sujeira fica reverberando, aquilo vem à tona, e nós
Quando nós estamos com o coração cheio de sujeira, a boca só fala o que o coração está cheio. E se nós estamos com o coração cheio de sujeira, imagina um mar revolto e aquelas ondas reverberando ali, um mar encapelado, que ele diz aqui, que é um mar revolto, que vem trazendo toda essa sujeira à tona. E quando você às vezes pensa que o negócio está calmo, vem uma onda de novo, então a tua vida acaba sendo uma sequência de ondas onde você traz à tona aquela sujeira, aquele lodo, tudo na areia, terra, fica remoendo, reverberando aquilo. Agora, quando eu estou reconciliada com Deus, meu coração está cheio de paz, de alegria, de felicidade, de esperança. Gente, esse ano é o ano da esperança. 2021, em nome de Jesus, há de ser o ano da esperança. É esquecer que digo assim, deixar para trás tudo aquilo que passou em 2020, que foi difícil, nós trazemos essa esperança que se renova. O ano novo é para isso, porque senão de nada adianta ter um ano novo. Se eu não for nova, se eu não mudar meus atos, meus pensamentos, meus sentimentos, meus comportamentos, eu preciso trazer isso para mim. E eu preciso trazer isso para minha vida, para minha família. Eu preciso estar desejosa de estar na presença de Deus cada dia mais. É muito importante, gente, nós entendemos isso, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito desafiador fazer isso no dia a dia. E se nós não observarmos aquelas pequenas ações nossas diárias, que ao final do dia você fala, meu Deus, como que eu errei naquelas pequenas coisas. Então nós precisamos chegar ao final do dia e falar, meu Deus, eu venci em teu nome. Obrigado por eu não ter respondido mal àquela pessoa. Obrigado porque apesar de eu ter tido um sentimento muito negativo, eu não deixei que esse sentimento fosse adiante. Eu consegui em ti colocar esse sentimento, trabalhar isso em mim e calar aquela voz negativa que estava dentro de mim. Eu preciso disso todos os dias, gente, é diário, é um exercício diário. O cristão não descansa. Se ele quiser ter paz, ele não descansa. Por quê? Porque o corpo vai estar trabalhando, a mente vai estar trabalhando, mas nós vamos estar o coração em paz. E quando nós nos deitarmos à noite, você fala, gente, eu fiz tudo que eu pude ter feito. E aquilo que eu não fiz, amanhã eu vou fazer melhor. Porque é uma paz diferente, é algo inexplicável. Quem já sentiu isso sabe o que eu estou dizendo. E se você não sentiu, trabalhe para que você sinta. Porque em meio a um mar revolto, tá naquela calmaria. Lembra que eu disse para vocês do barco de Jesus? Acho que foi na live de quinta ou sexta-feira. Que os apóstolos lá se descabelando, porque o barco, tá uma tempestade. Jesus no barco, e eles nem se deram conta de que o mestre estava ali. Quem tem o comando das águas, quem tem o comando dos ventos, quem tem o comando do sol, ele estava ali. Então, se você tem Jesus no coração, pode vir o mar revolto que for. Devemos orar, combater, vigiar e orar. É aquilo que eu falei, hoje com essa situação que eu tenho que resolver, eu estou em oração há muitos dias. Por quê? Porque eu conheço o meu perfil, eu conheço o meu temperamento. Então eu tenho que vigiar as minhas emoções para que no momento que eu for conversar com essa pessoa, eu não deixe vir à tona a pior parte de mim, porque nós somos uma mesma moeda com duas faces, nós temos o lado bom e o lado ruim. Se eu deixar vir à tona o lado ruim, meu Deus, quanta coisa que eu posso causar. Quantas coisas que eu posso causar para o meu coração, o coração da outra pessoa, e ofender muito, muito o coração de Jesus. Então, com as minhas ações, eu posso ofender gravemente ao coração de Jesus, que morreu por mim na cruz, que sofreu por mim. Então, eu tenho que pedir auxílio dele. Senhor, vem me auxílio. Eu tenho que ter uma conversa difícil com essa pessoa, então vem me auxílio. Manda anjos para me auxiliar, meu anjo da guarda, anjos ministeriais que estão aí à disposição, que Deus colocou para nós. São 9 coros angélicos, gente. 9 coros angélicos, e Deus manda anjos em nosso auxílio. São Miguel Arcanjo, um anjo poderosíssimo. Então nós precisamos nos valer desses mecanismos que Deus deixou para nós, mas nós temos que vigiar o tempo todo. Vigiar e orar, para que não caias em tentação. Porque o inimigo vai te tentar de todas as formas, mas lembra que ele é um cão preso, como dizia Padre Pio. Eu amo quando eu visualizo isso, eu falo, gente, Deus é demais, né? Ele é um cão raivoso que está preso. Se eu não me aproximar dele, ele não vai fazer nada comigo. Então, para que eu vou me aproximar? E como que eu me aproximo do inimigo? Com as minhas más ações, com meus comportamentos ruins, eu estou dando brecha para ele entrar. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso.
nas minhas ações, nas minhas atitudes, no meu falar, nos meus pensamentos. Quando vier um pensamento negativo, já repreende em nome de Jesus nesse momento, porque ele pode se transformar numa emoção negativa e um comportamento negativo. Eu vou repetir isso, porque depois que eu ouvi isso, gente, eu fiquei assim, falei, gente, realmente é uma coisa tão verdadeira. Todo suicídio começa com uma suscitação do inimigo, um pensamento negativo. Um dia foi um pensamento, até que se transformou numa emoção e depois se transformou num comportamento. E todo mal que está no mundo, um dia foi um pensamento. Infelizmente, trabalhei muito no Ministério Público e a gente via, né, jovens saindo para assaltar, às vezes aí tirando vida de tantos pais de família, tantas pessoas, e acabando com a própria vida, porque a pessoa também ela entra num caminho sem volta, porque um dia ela pensou, o inimigo suscitou no coração dela, soprou no ouvido dela, que tal se você fosse lá e assaltasse para você ter dinheiro, ter aquilo que você não tem? E aí aquilo foi se transformando num plano maquiavélico e quantas vezes a pessoa acaba por destruir famílias inteiras, como eu vi lá, infelizmente, nos processos, a gente via que famílias inteiras se destruíram, tanto de quem morreu, tanto daquele que matou, então era uma tristeza, um absurdo. Isso é suscitação do inimigo, então nós temos que vigiar e orar o tempo todo. E essa paz, o inimigo não nos tira se nós estivermos com os olhos fixos em Deus. Gente, 7h30 já, olha só, muito rápido, né? Esse tempo nosso aqui passa muito rápido, graças a Deus, porque Deus é bom demais, então é um tempo gostoso. A gente nem vê passar, né? Não é aquela coisa monótona, mas Deus é bom demais, Deus é bom demais. Eu desejo que Deus te dê essa paz hoje. Que você pense nessas palavras e se você não se reconciliou com Deus, se reconcilie. Não deixa passar mais nenhum dia sem se reconciliar com Deus. É desafiador, às vezes, a gente nos voltarmos. Lembra aquele filho pródigo que voltou para o pai? Foi difícil? Foi, mas olha só que gostoso quando ele foi recebido com honras, com pompas pelo pai. E esse pai é o nosso Deus. Ele está te esperando de braços abertos para te receber, para colocar anéis nos seus dedos, sandália aos seus pés, para te vestir, para dar uma festa para você, porque ele veio para os que estavam perdidos. Ele não veio para os já santos, ele veio para os miseráveis, para os leprosos, para os mais indignos diante da sociedade, considerados os mais indignos, porque ele é um Deus de amor. Gente, um dia abençoado, obrigado pela tua presença e até amanhã às 7h, se Deus assim permitir. Deixa eu ler essa mensagem aqui, cada dia uma palavra mais abençoada, começar a semana com essa palavra mesmo. Louvado seja Deus, tudo para honra e glória do nosso Deus, Pai poderoso, que é bom demais, né? Grande beijo, gente, até amanhã.